Vocês sabem qual é a principal característica do terror? O visual, a estética, a audição. Assim como todos os outros gêneros, o horror resgata na gente algum tipo de sentimento. Existe uma história que eu gosto bastante que explica bem isso. Há 2000 anos, Platão narrou um diálogo entre Glauco e Sócrates. Há uma caverna em que os prisioneiros que vivem lá nunca viram o mundo externo. Atrás deles, há uma chama da qual as pessoas passam, e tudo que eles conseguem ver são as deformações das sombras sendo projetadas. Um dia, um dos prisioneiros é libertado e ele presencia a vastidão da natureza. Ao retornar para libertar os outros prisioneiros, os seus amigos o chamariam de louco por descrever o que há lá fora, pois tudo que podem e veem são as sombras, e se recusariam a sair, pois, ao sair lá para fora, eles ficariam loucos, assim como o primeiro liberto. Esse diálogo imaginativo foi usado por Platão e é conhecido como o mito da caverna. O que Platão queria descrever nisso era que, dependendo do tipo de informação que você possui, ela pode mudar completamente a sua forma de enxergar a realidade. Respondendo à pergunta do início, o que faz o horror ser um dos gêneros mais fascinantes que eu já li é porque justamente ele brinca com um sentimento muito antigo, a ignorância. O medo surge do desconhecimento, da dúvida. The Promised Neverland é uma história fascinante que pode ser acompanhada tanto pelo anime quanto pelo mangá, caso você queira. O anime é bem fiel ao mangá, só que eu prefiro o mangá. Ele tem um ritmo muito mais direto e um estilo que, meu amigo, funciona perfeitamente. O anime traz uma atmosfera mais sombria, mas eu também achei ele um pouco estático. O mangá tem muito mais movimento e principalmente nos personagens. Esse grande arco é a Era de Ouro desse mangá, que vai até o capítulo 40. O que acontece depois, tanto no mangá quanto no anime, pra mim é bem decepcionante. Mas esse vídeo é só pra primeira e pra melhor parte. A história já começa com a premissa do que a gente vai ter por vir. Um traço bastante limpo, mas vocês vão perceber muitos diálogos e longas discussões. Emma descreve seu ambiente de uma forma meiga, mas as coisas que ela descreve nem ela mesma percebe como soam bizarras, como os uniformes brancos que todos usam e os códigos de barra no pescoço. 38人の兄弟みんなで幸せに暮らせることに。 Emma é uma órfã e ela vive na Gracefield House esperando para ser adotada. Sim, foi fácil entender que alguma coisa tá acontecendo, mas esse corte direto não significa muita coisa. A visão das crianças é limitada àquela realidade. Por algum motivo, o nosso mundo cotidiano se tornou um folclore aqui dentro. A brincadeira do esconde-esconde é uma ferramenta muito icônica dentro desse mangá. Eles usam ela como uma brincadeira natural que realmente surge entre crianças, mas é bizarro também como ela dentro desse ambiente pode ser usada como uma forma técnica de se aproximar e de ler os movimentos que um indivíduo pode ter. Quando Ray explica a Emma que na verdade Norman está jogando xadrez em um alto nível, ele na verdade está nos lembrando de começar a perceber de uma forma mais observadora o que acabou de ser explicado até aqui. Parte dos plots de Yakusoku no Neverland são as delimitações que ela impõe, e a graça é justamente ver como isso é quebrado. Toda criança depois de um determinado tempo é levada para fora. A realidade se tornou um conto, e o contato com ele é o final ou o ápice que a gente pode alcançar dentro desse micro-universo. Por algum motivo, Connie esqueceu Little Bernie. Norman ajuda a Emma a poder entregar o coelhinho. Só que para isso, eles vão ter que quebrar a regra de nunca se aproximar dos portões. Se antes eles estavam usando recursos psicológicos para criar na nossa mente um ambiente desconfortável, agora eles começam a usar elementos físicos. Notem os detalhes que a ilustração ganhou. Inclusive no quadro que mostra a morte da garota. Emma e Norman descobrem finalmente que o orfanato Gracefield é só uma fazenda de carne para criaturas como as que eles viram. Em nenhum desses momentos a história assume um tom realmente sombrio, mas para mim é aí que The Promised brilha. Esse terror subjetivo é a mistura de diversos elementos sutis que estão presentes em todos os momentos. Reparem como o artista consegue desenvolver um rosto completamente diferente, só mudando alguns traços faciais da Mama, e que é ela que cultiva os frutos para os demônios. Vários elementos foram jogados no início, e com um tipo de perspectiva eles tinham uma função, e foi preciso só um ajuste, e todos esses elementos funcionaram de outra forma completamente diferente. A partir daqui,
Emma e Norman começam a fingir seus antigos dias cotidianos. Segundo ele, a Mama pode ter encontrado Little Bern, mas isso não vai dizer quem esteve lá. Cada detalhe, minuciosos, mostram de forma, mesmo que sutil, a gaiola que na verdade parece um orfanato. Tudo no Gracefield é para preservar a qualidade dos alimentos, um ambiente saudável, carinhoso, tudo. Quando você coloca esses raciocínios na tela, o leitor tem a sensação de estar progredindo junto. Entre um carregamento e outro são no mínimo 2 meses. Esse é o prazo para poder escapar. Uma das regras era não passar muito pela floresta. Usando o limite máximo, o orfanato é revestido por, imagina, um muro largo e gigantesco de 2 ou 3 metros de altura. Antes de encontrar o muro, Emma repensa sobre a Mama e a frialdade dela em conseguir fingir durante anos algum carinho a qualquer uma daquelas crianças. Uma das crianças some, e a Mama rapidamente foi capaz de encontrar ela. Nesse ponto, isso foi feito para mostrar algo. Eles se lembram que essa sempre foi uma habilidade dela. É como se ela soubesse onde todos eles estão. Ela sabe. A gente conhece agora os transmissores. As crianças são levadas entre os 6 e os 12 anos, e o motivo de tantos estudos, exames e inclusive de investimento intelectual nelas, o princípio pode ser contraditório, é porque justamente quanto mais desenvolvido, mais saboroso é o cérebro dos demônios. Sem perceber, o primeiro confronto direto acontece em um dos corredores. Antes as conversas com a Mama eram comuns, agora elas tomam sempre um tom muito sério e muito pesado. Ela chega a afirmar que os dois estiveram no muro, mas eles acabam negando. Invadindo o depósito, eles improvisam uma corda e dão o primeiro passo para a fuga. Ray é uma quebra mais realista da história. É ele quem questiona não só a improvável escolha de fugir com as crianças, mas também de como o mundo exterior pode se parecer. E é provável que uma nação inteira de demônios seja realidade. Ele reluta muito em aceitar o plano principal, e principalmente porque ele percebe que os raciocínios de Norman estão sendo borrados pelos seus sentimentos pela Emma. Mas a Mama novamente usa formas sutis de atrapalhar, usando o pouco tempo que eles possuem juntos para tarefas cotidianas e banais. A chegada de um novo bebê acompanha também a chegada da irmã Kron. Com um reforço para a Mama, mais um adulto e mais um bebê para salvar significam uma vitória, e que a Mama sempre esteve à frente. Mas por outro lado, não é uma derrota formal. Explorar esses dois novos recursos é uma oportunidade de brecha para eles. É aqui pela primeira vez que Isabela nos mostra um pouco dela mesma, e não da Mama. Aparentemente o trabalho de Mama é só isso, um trabalho. E por mais que Kron queira o prestígio dela, Isabela é muito fria e distante, e deixa claro que ela parece querer cuidar das crianças sem muito alarde e sem chamar atenção. Se não fosse assim, isso provavelmente afetaria seu ranqueamento, já que segundo Kron, Isabela é uma prestigiada Mama. Kron é uma personagem menos sutil. Isso narrativamente tem um impacto bem forte, já que a forma na qual ela pensa e age nesse xadrez mostra o abismo de diferença entre ela e Isabela. Muito mais metódica e muito mais fria. Essa falta de sutileza é muito mais presente no seu design, muitas vezes desenhada em escalas muito maiores, com feições muito exageradas. Algo que Mama diz sobre bebês terem pequenas veias faz Emma finalmente encontrar os rastreadores, localizados atrás da orelha. Isabela tenta se comunicar, e nessa conversa ela chama alguém de avó, que cobra Gracefield e será a única fazenda capaz de entregar bons produtos. O controle que a Mama possui dos rastreadores é o principal problema em fugir da Gracefield. Lembram-se que o esconde-esconde é uma forma da qual a narrativa usa para falar várias coisas? Para as crianças foi uma forma de ter uma ideia mais direta das capacidades de um adulto. Mas para Kron, é para mostrar pra gente que as qualidades de Norman, Ray e Emma se tornam facilmente fraquezas expostas. Quanto mais a Kron e Isabela se expõem, mais as crianças conseguem absorver. Muitas vezes, o que avança a trama é a sensibilidade que ela tem de criar uma instabilidade enorme. Quando você leva isso a sério, você consegue usar bem pouco para produzir muito. A trama se torna ainda mais profunda quando ela usa os próprios personagens para criar uma tensão, usando uns contra os outros. Isabela não precisa acompanhar de perto as crianças. Ela provavelmente possui uma delas como infiltrante. Para tentar encontrar ele, o trio testa Gilda e Dom, revelando a posição das cordas. No fim, o mais interessante é que Ray é o informante da
Desde o início, nunca houve dúvidas que ela sempre esteve no controle. Ray ser o espião é o melhor cenário possível para o inimigo. Mas nessa situação, é o melhor cenário possível para o trio, pois Norman vai fazê-lo enganar Mama. Ray nunca esteve de fato do lado da Isabela. Se você perceber, ele foi incapaz de informar ela dados cruciais que deixariam eles em desvantagem. Além de ter sido responsável por toda a fuga, já que foi ele quem colocou o Little Verne na mesa. É aqui que o Ray conta um pouco não só sobre ele, mas muito mais sobre o que ronda aquele universo. Ele foi capaz de perceber muito antes que todo mundo, a fazenda que eles estavam, e como ele foi capaz de selar um pacto com Isabela, em troca de todo tipo de lixo que você imaginar. Com isso, ele pôde utilizar os transmissores. Tudo que Norman precisa fazer é enganar a Mama. Para Ray, o plano de Emma não é muito diferente de suicídio. Isso é um problema bem grande para o nosso pálido garoto. Ao mesmo tempo que ele sabe que a visão de Ray tem validade, a imagem de Emma na cabeça dele fala muito mais alto. O mundo exterior também é explorado na história. Os livros de William Minerva parecem se comunicar com o leitor, através de códigos sutis. Na verdade, eles parecem terem sido feitos para as crianças do orfanato. De outra forma, Cron conta a origem das mamas. Segundo ela, uma garota do orfanato pode se tornar uma mama para continuar viva, mas elas nunca vão sair de lá, pois elas possuem transmissores mais sofisticados que parariam seus corações. O desejo de Cron é desbancar Isabela. As intenções da irmã não convencem as crianças, e fica nítido agora que o real motivo delas serem do jeito que são é porque foram criadas exemplarmente por Isabela, que é uma mama muito acima da média. Em um momento triunfal, já presidindo os passos problemáticos de Cron, Isabela neutraliza. Mesmo com Cron dedurando a Mama, isso só piorou a situação. A Gracefield é a única fazenda com bons produtos nesse momento. Isabela já não pode ser mais parada. É interessante ver que no fim, a morte de Cron é uma vitória de Isabela, mas a sua caída mostrou que elas, as mamas, mais que todos, são muito mais reféns do que qualquer outro, que abandonaram toda a esperança. Quando se viu no precipício, a única coisa que Cron conseguiu fazer foi acreditar. Ela deixou algo para as crianças, algo que, como ela mesma disse, pode erradicar a sociedade que eles vivem. Mesmo que essa esperança pareça ser real, ela ainda é muito pueril, já que Mama começa finalmente a agir fisicamente. A investigação para olhar para fora do muro é o ponto crucial para conseguir traçar uma rota de fuga. Mesmo que Ray tenha repassado informações falsas, a Mama ainda assim percebeu, e como ela neutraliza cada brecha. Primeiro Ray e depois encurralando psicologicamente Emma e Norman. E quando eles decidem agir, ela age junto, quebrando a perna da Emma e impedindo a sua fuga. Além de tudo isso, ela adianta o carregamento do Norman, ou seja, ele vai ser levado no dia seguinte. Dá pra ver como eles são afetados pelo envio recente do Norman, e resta bem pouco que eles possam fazer, enquanto discutem se há ou não salvação pro Norman. A história tomou cuidado de só nesse ponto explicar outra coisa, o interesse que o Norman tinha em saber como Ray descobriu o segredo da Gracefield. Pra mim, é uma das histórias de origens mais interessantes e bacanas que eu já vi, porque ela também conecta com várias outras coisas. O que acontece é que basicamente o Ray tem uma condição bem rara. Ele consegue lembrar de todas as suas recordações. Ele consegue lembrar, lá quando ele era recém-nascido, de canções de ninar, e principalmente ele se lembra do quartel-general antes de ser trazido para a fazenda. A realidade que ele vivia não fazia sentido com as primeiras memórias que ele tinha. Foi quando ele perguntou para Isabela sobre isso, e foi quando ele selou um acordo com ela. Essa esperança acabou não durando muito. O Norman ainda assim sacrificou a sua fuga e a sua vida para descobrir o que tinha atrás dos muros. Isso garantiria para ele que o plano dos dois funcionaria com 100% de certeza. Esse é um dos momentos mais importantes e mais reflexivos, porque depois de tanto tempo, a gente descobre finalmente que atrás dos muros da Gracefield só há um infindável e extremamente fundo abismo escuro, e uma estrutura que conecta várias outras instalações, outros orfanatos e uma pequena ponte da qual eles poderiam passar. Mesmo que a Emma tenha tentado parar o Norman no último instante, ele ainda se manteve firme no seu último desejo. Na sua última despedida, como ele mesmo disse, uma maleta vazia. Não tem sentido em levar nada. Isabela sabe o potencial de Emma e tenta convencer ela de se tornar uma Mama. Mas essa seria a única coisa que ela não seria capaz de fazer.
O tempo foi passando e 2 meses vieram. As últimas coisas que a gente viu pareciam que nem Emma e nem Ray poderiam fazer nada. Durante todo esse tempo, tanto a Emma quanto o Ray e os outros se mantiveram quietos. Como Kron disse, olhar para alguém diz muito em suas feições e comportamentos. Eles estão prontos agora para finalmente poder fugir. Yakusoku no Neverland tem um dos melhores ritmos de narrativa que eu já li, e um dos melhores encerramentos. Isso tendo em conta um mangá que praticamente nunca usou de momentos de ação. Cada ponto do final foi gloriosamente encerrado. Usar todos os recursos que ela mostrou sem perceber para eles. Provavelmente o maior erro de Isabela foi não ter acabado com tudo isso no instante que ela descobriu o segredo das crianças. Emma e Ray provocam propositalmente um incêndio na casa, e ele atia fogo nele mesmo como uma forma de se vingar de Isabela. O fruto que ela cultivou durante tanto tempo se desfaz agora em chamas. Enquanto nós escutamos como eles disfarçam o cheiro de Ray com apenas o transmissor, Emma fala sobre como tudo isso fez parte do plano de Norman. Inclusive, no último momento, Ray realmente queria atacar fogo nele mesmo, mas o Norman já sabia que ele ia tentar fazer esse tipo de coisa. Eles escolhem deixar os menores na Gracefield. Seria uma opção mais segura, mas eu acho que isso foi feito principalmente para dar uma continuação da história, porque eu não acho que isso tenha combinado muito com a personagem. Enquanto a Gracefield pega fogo, Isabela, sem perceber, vai aos poucos entrando em desespero. O quartel-general entra em ação, mas já é tarde demais. Talvez o maior erro de Isabela tenha sido um excesso de autoconfiança. Ela manteve distante Crone e nem tentou impedir, por exemplo, Norman de subir o muro. Nós acabamos vendo um pouco dos dias de quando Isabela também era um produto. É Isabela, a mãe de Ray. E o mais engraçado é que ele se recorda da canção que ela cantava para ele. No fim, Isabela parece ter nutrido um sentimento de inspiração nas crianças, muito parecido com o que Kron sentiu quando pereceu. O mundo lá fora agora é frio e grande demais, e nunca vai ter o conforto ou o carinho da Gracefield. Até por isso, é a noite que desce e é o sol que sobe de um novo dia.